Boa noite aos amigos e amigas do canal YouTube. Ou melhor, boa noite não, boa tarde, né? Que ainda não chegou 18 horas, né? Mais uma vez aqui estou para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 16 da parte B, que tem o seguinte tema: chega à terra o tribunal incorruptível de Cristo, trazendo consigo dois tribunais corruptíveis. A gente já começou a estudar do versículo 1 ao versículo 8, e aí a gente continuou do versículo 9 ao versículo 18, depois continuou do versículo 19 ao versículo 29. E agora a gente se encontra aqui, né? Agora vamos continuar aqui, né? Vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? Versículo 30, a gente vai continuar agora do versículo 30. Ao ter alguém inferior que procure ser justificado pela fé em Cristo Jesus, passa a ser uma ameaça à estrutura dos tribunais corruptível, separado do incorruptível, visto que o poder dos negócios perde o efeito prático para o cumprimento do dever de obedecer a Deus. Então vamos repetir mais uma vez o versículo 30. Mais uma vez, vamos repetir o versículo 30. Ao ter alguém inferior, não é superior não, ou seja, não é pastor, é membro, né? Que procure, porque é muito importante aqui, nesse raciocínio aqui, é muito importante você ver a posição que este alguém se encontra, se é na posição superior ou inferior, né? Ao ser alguém inferior, lá subordinado, que procure ser justificado pela fé em Cristo, passa a ser uma ameaça à estrutura dos tribunais corruptível. Porque veja bem, se esse alguém aqui fosse alguém superior, que procurasse justificar a Cristo pela fé, não seria uma ameaça, não. Por quê? Porque o posicionamento dos personagens do tribunal incorruptível de Cristo é na posição de servo, é obedecendo ordem, né? Porque a palavra diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor e servo de tudo. Esse é o maior. Então, esse alguém que a gente se refere aqui é alguém inferior, né? Não é superior. Para passar a ser uma ameaça à estrutura dos tribunais corruptível, desamparado do incorruptível, visto que o poder dos negócios perde o efeito prático para o cumprimento do dever de obedecer a Deus, né? Então, um simples indivíduo na posição de um servo que passe a obedecer à lei de Deus, ele passa a ser uma ameaça aos tribunais corruptíveis. Por quê? Porque a força dos tribunais corruptíveis está no poder de negociar. Ou seja, quem tem dinheiro negocia sua liberdade, né? E quem não tem apodrece na cadeia, né? Já esse indivíduo, né, que toma posição inferior, que começa a projetar como testemunho do reino incorruptível de Cristo, ele passa a ser uma ameaça aos tribunais corruptíveis, né? Por que que ele passa a ser uma ameaça? Porque ele faz com que a perca dos negócios o efeito prático para o cumprimento do dever de obedecer a Deus, né?
Ou seja, porque a força da lei corruptível é o poder de negociar, né? Quem tem dinheiro, negocia sua liberdade, né? E aqui, no caso de Cristo, o poder do tribunal de Cristo está no cumprimento de obedecer a Deus, não no poder de negociar. Ou seja, para você obedecer a Deus, para você ter direito, você não precisa ter dinheiro. Porque sua riqueza é a obediência. Sua riqueza é obedecer a Deus. Essa é a sua riqueza, né? Porque você se torna um herdeiro, né? Da herança do Pai. Versículo 31. O tribunal de Cristo existe especialmente às pessoas inferiores, que não têm poder de negociar com dinheiro para justificar seus erros perante a justiça corruptível. E as pessoas obedecer a Cristo fica justificada pela fé, eliminando o efeito prático do poder de negociar. Vamos repetir mais uma vez o versículo 31. O tribunal de Cristo existe especialmente às pessoas, para as pessoas inferiores. Então, o tribunal de Cristo, ele é para quem? Para os que têm dinheiro? Não. Para as pessoas inferiores, né? As pessoas que obedecem ordem, né? Que não tem poder de negociar com dinheiro. Então, ele não tem poder de negociar com dinheiro, né? Para justificar seus erros perante a justiça corruptiva. Então, esse tribunal ele existe especialmente para as pessoas inferiores. E as passa a obedecer, fica justificado pela fé. Então, ao passar a obedecer, fica justificado pela fé. A riqueza dele é a fé, com a obediência, eliminando o efeito prático do poder de negociar. Então, ele passa a ter condição, digamos assim, sem ter dinheiro, né? Porque a sua riqueza é a obediência, a sua fé no seu Deus, né? E com isso ele resgata direito muito mais justificado do que aquele que tem dinheiro. Porque aquele que tem dinheiro, ele se justifica somente aos homens, não a Deus, né? Já aquele que obedece a Cristo, né? Ele é rico, justificado a Deus, né? Justificado a Deus, a sua riqueza, o seu direito, né? Versículo 32. Na qual não é corruptível, onde o dinheiro compra direito e substitui dever de obedecer a Deus. E no negócio, quem tem dinheiro é justificado e inocentado, e quem não tem é acusado e condenado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 32, na qual não é corruptível, onde o dinheiro compra direito. Então, todas as leis corruptíveis, irmão, o dinheiro ele compra direito, porque se trata de lei terrena, né? Incluindo a lei corruptível de Moisés, né? E substitui dever de obedecer a Deus, né? Então, as pessoas que estão sob regência das leis corruptíveis, o poder dele está em negociar com o dinheiro, né? E aí, dessa maneira, né, ele é substituído, né, pelo direito que seria para obedecer a Deus, né? E no negócio, quem tem dinheiro é justificado e inocentado. E quem não tem é acusado e condenado, né? E no negócio, né, quem manda é o dinheiro, né? Então, se a pessoa tiver dinheiro, ele não vai ser acusado nem condenado. Por que que Cristo foi acusado e condenado? Por quê? Porque não tinha dinheiro, né? Se ele fosse uma pessoa cheia de dinheiro, né? Ele não teria acusado, condenado ele, né? Porque o dinheiro, ele consegue, né, eliminar a acusação, né, perante as leis corruptíveis, né? Versículo 33. No tribunal incorruptível de Cristo, somente é justificado e inocentado quem passa a obedecer, cumprindo seu dever como ser humano, e passa a testificar
contra os tribunais corruptíveis, regido pelo único comando não conjugado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 33. No tribunal incorruptível de Cristo, somente é justificado e inocentado quem passar a obedecer, cumprindo o seu dever como ser humano, né? Porque todo ser humano ele tem um dever de obedecer a Deus, né? Mas como eles são rebeldes, eles obedecem tudo, menos a Deus, né? E passa a testificar contra os tribunais corruptíveis, né? Então, naturalmente, quando você passa a obedecer a Deus, cumprindo o seu dever como ser humano, você se torna um testemunho contrário aos tribunais corruptíveis, né? Que é o tribunal da regência da lei dos homens e da lei corruptível de Moisés, regida pelo único comando não conjugado, né? Então, no caso aqui, a lei de Moisés não, nesse momento aqui, essa interpretação aqui ela vai contra apenas a lei regente que o comando ainda não está conjugado, né? Porque não há acordo, digamos assim, com o tribunal incorruptível de Cristo. Vamos repetir mais uma vez aqui o 33. No tribunal incorruptível de Cristo, somente é justificado e inocentado quem passa a obedecer cumprindo o seu dever como ser humano e passa a testificar contra os tribunais corruptíveis, regido pelo único comando não conjugado, né? Então eles passam contra os tribunais corruptíveis, regido pelo único comando não conjugado, ou seja, não há acordo com o reino de Cristo, porque a partir do momento que o comando passa a ser conjugado é porque já há acordo com o reino de Cristo. E eu queria falar mais uma vez, a ordem que impera no Brasil é um comando ainda não conjugado, né? Mas se de repente, né, as autoridades dão apoio para o nosso trabalho aqui, né, para que ele se estabeleça, aí se revela ao mundo um comando conjugado no Brasil. Porque a gente vai operar com duas ordens divergentes e com duas moedas também, a moeda privada e moeda pública. Então a gente vai se tornar um poder, digamos assim, incomparável em toda a Terra, né? E uma economia também. E nenhuma outra economia, nenhum outro poder vai prevalecer contra. Por quê? Porque se trata de dois comandos, o comando inferior e o superior. E a moeda é duas moedas, a moeda privada e moeda pública. Então, o fortalecimento que virá para o Brasil é em duas áreas. Na área de autoridade, né? Da ordem, porque vai operar um comando conjugado, né? E também na área da economia, que vai operar duas moedas. Uma moeda valorizada, no valor do euro, que é a moeda privada, e automaticamente ela vai valorizar a moeda do real também, porque vai gerar uma concorrência progressiva que necessariamente vai obrigar a moeda do real a se tornar uma moeda valorizada, né? Agora ela está desvalorizada, por quê? Porque opera um comando não conjugado. Se de repente a gente estabelecer por aqui e tiver apoio para permanecer por aqui, vai operar o comando conjugado, tanto no sentido de ordem, como também no sentido econômico. Versículo 34. E o efeito prático negociado com dinheiro perde seu brilho e o supremo poder, porquanto neste outro, o simples negociação já não substitui o dever de obedecer a Deus, e fica viável uma solução negociada sem que antes haja propósito de obedecer. Né? Então vamos repetir mais uma vez o versículo 34. E o efeito prático negociado com dinheiro, perde seu brilho. Ele perde o brilho, né? Porque ele era único, por isso que ele brilhava, né? Ele não tinha concorrente. E supremo poder, né? Então ele era único, então tudo era através daquelas regras de negociar, né? Quem tinha dinheiro conseguia eliminar a sua acusação e quem não tinha, quem não tem, apodrece na cadeia, né?
Então aí ele começa a perder esse poder, né? Porquanto neste outro a simples negociação já não substitui o dever de obedecer a Deus. Então neste outro comando, né, que é o comando do reino de Cristo, a simples negociação já não substitui, né? A simples, quer ver, olha. Quanto neste outro, a simples negociação já não substitui o dever de obedecer a Deus, né? Não substitui, né? Então, é necessário a pessoa obedecer a Deus, né? E fica viável uma solução negociada. E fica inviável uma solução negociada. Ou seja, o negócio ele perde todo o poder, né? Sem que antes haja propósito de obedecer, né? Então, como o poder de negociar ele perde força, então o propósito real para que as pessoas possam ter direito é obedecendo. Ou seja, aquela pessoa pobre que não tem dinheiro, ele vai ter condição, né, de ter direito de negociar, né? De negociar não, de ter uma oportunidade, né? Porque até então, quem tinha todas as oportunidades eram os que tinham o dinheiro para negociar, né? E os que não tinham, e aí é preso, é acusado, né? Porque se tornavam escravos justamente por não ter dinheiro para financiar a sua liberdade. E aí esse poder ele passa a perder força, né? Porque ele não fica sozinho mais, né? Porque existe um poder concorrente aí através do propósito de obedecer a Deus. Versículo 35. O juízo do tribunal incorruptível é a verdade falada, já livre do efeito prático negociado, e aponta os erros acobertados feitos pelo controle negociado. E no acordo não há mais poder de aceitar os erros praticados como outrora. Vamos repetir mais uma vez o versículo 35. O juízo do tribunal incorruptível. Então, o juízo do tribunal incorruptível, que é a palavra, né? É a verdade falada. Então, a verdade é quem julga, né? Já livre do efeito prático negociado. Então, aqui ela vai esvaziando, ela vai tirando a força e o poder do poder negociado, né? E aponta os erros acobertados pelo controle negociado, né? Porque como era que é feito o negócio? Como que era negociado, né? O cara tem dinheiro, né? Aí aqueles erros dele eram jogados debaixo do tapete, né? E aí era transferido para outro que não tinha. Ele fazia a coisa errada, mas tinha dinheiro. Aí o outro que não tinha era responsabilizado e apodrecia na cadeia, né? Porque não tem dinheiro para ser safado das acusações, né? Então, a partir de agora, né, a partir daí, com a verdade, passa a ser apontado os erros acobertados, feito pelo controle negociado, né? E no acordo não há mais poder de ocultar os erros praticados como outrora, né? Porque a verdade, ela esclarece tudo, né? Então o juiz é a verdade, então ela vai esclarecendo tudo, né? E aí o dinheiro, ele pode até ainda comprar direito, né? Ele pode ainda fazer com que haja cobertura desses erros, né? Mas perante a verdade não há como, né? Porque ela desmascara tudo, né? Então o dinheiro ele passa a não ter mais o poder de outrora, né? Ou seja, ele já não compra todos os direitos, né? Versículo 36, vamos ler mais um versículo, né? O julgamento feito pela palavra livre falada é apenas simulado em palavra e não pode ter efeito prático de imediato, para que haja tempo de arrependimento após a palavra lançada, por haver uma enorme quantidade de pessoas envolvidas nas práticas erradas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 36. O tribunal feito pela palavra livre falada, o julgamento feito pela palavra livre falada é apenas simulada em palavra. Então é um juízo, né, apenas em palavra, né, que parece até inofensivo, né?
e não pode ter efeito prático de imediato, né? Então a preferência da gente é que ele não tenha o efeito prático de imediato. Por quê? Para que haja tempo de arrependimento após a palavra lançada, para que a pessoa possa se arrepender, né? Porque a palavra, ela não é para condenar, ela é para salvar, né? Então é necessário que haja um tempo necessário para que essa pessoa se conserte e se arrependa, né? Por haver uma enorme quantidade de pessoas envolvidas nas práticas erradas, né? Então, se for condenar todas as pessoas que estão do lado do erro, meu amigo, vai se condenar quase todo mundo, né? Porque todo mundo se prendeu a essas regras sujas aí, né? Que conduz a pessoa para o erro, né? Então é necessário a gente lançar a palavra, né? De forma que ela não tenha um efeito prático de imediato, né? Que ela vai ter um efeito, né? Mas que não seja de imediato, para que dê a oportunidade para as pessoas se arrepender, né? Porque o juízo é de misericórdia, né? O juízo não é um juízo perverso, o juízo de Deus é de misericórdia, de amor, de justiça, né? Então, irmão, a gente vai parar por aqui. Da próxima vez, talvez, a gente já vai concluir o assunto, né? Porque esse assunto aqui ele é bastante rico, né? Então, há como surgir vários comentários, porque tem assunto que ele não tem detalhe, assim, pra gente acrescentar mais, né, comentário, né? Tem assunto que não tem como, a gente não consegue ter argumento, mas tem assunto que ele tem muito, que dá para extrair muitos comentários, né? Porque se trata de um assunto rico, né? No caso, esse assunto aqui tem, né? Você pode ver que a gente leu aqui, ó, do 30 ao 36, ó, né? 6 assuntos, né? Já foi 20 minutos, né? Porque é um assunto rico em detalhe, né? Então, irmão, agradeço aí mais uma vez, né, por essa gravação. Que Deus possa abençoar todo mundo em nome de Jesus.